Caranguejo Atômico Spin-off. Fala, galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spin-off, o primeiro spin-off do ano de 2021, essa temporada maravilhosa de muitos programas legais que vamos fazer. E o Caranguejo Atômico Spin-off é aquele quadro do podcast que a gente deu vontade de gravar, a gente assistiu, a gente leu, qualquer coisa, junta uma turminha muito especial, muito bacana e conversa sobre o assunto. Papo livre, legal, descontraído, e é isso aí. Hoje daremos continuidade, na verdade, porque nós fizemos um podcast recentemente, finalzinho ali de 2020, sobre One Piece. A gente tentando convencer vocês a assistir, acompanhar a obra, conhecer, porque a gente sabe que é capítulo demais, muitos episódios e acaba assustando. Hoje falaremos justamente do capítulo 1000 de One Piece. E hoje, para me acompanhar, como sempre, né, o núcleo nipônico aqui do podcast do Caranguejo Atômico, está ele, Daniel Isola. Fala, galera, é um prazer estar aqui outra vez. E outra vez estamos navegando nesse grande universo que é One Piece. Boa! E pra acompanhar, somar aqui na conversa, ele que é nosso personagem de DLC do podcast, Danilo Magalhães. Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez, o núcleo nipônico do Caranguejo Atômico, e mais uma vez falando da grandiosa obra de One Piece. 1000 capítulos, é muita coisa pra falar. Sim, tem bastante coisa, o programa hoje vai ser muito especial e não podia faltar, num programa tão especial, outro fã dessa obra maravilhosa que é One Piece, que é o Bedi, da Casa do Bedi na Twitch, e também nosso companheiro podcaster ali na nossa segunda casa, né? Na casa dos nossos amigos e irmãos ali, do Catscene. E aí, Bedi, tudo certo? Uma dádiva dos ninjas. Cheguei, Oh! né? O primeiro episódio, infelizmente, eu não pude participar por motivos de falta de energia. Faltou energia, assim, faltando acho que 20, 30 minutinhos antes de começar. Eu já mandei mensagem pro Gui, não deu. E infelizmente a energia só voltou ali 2 horas depois, então foi bem complicado esse dia. Mas pra mim é um prazer estar pela primeira vez aqui, depois do Gui ter ido tantas vezes, já ter ido no Pois é. já tá. E vamos falar dessa coisinha aí que faz parte, que eu comecei a ver, eu acho que eu tava no ensino médio, né? Eu tava no ensino médio. Hoje tô com 2 filhos. Então... Eita! Então faz um tempo aí. Nova geração de piratinhas. Os piratinhas. E é isso, pessoal. Hoje falaremos mais com spoilers, um episódio full spoiler. Então você que não viu, não conhece One Piece, faça o seguinte, escute nosso podcast anterior de iniciação dessa obra maravilhosa. A gente tem um bloco gigantesco lá sem spoilers, para você poder acompanhar, conhecer o One Piece, descobrir todas as maravilhas dessa obra incrível de anime e mangá. E hoje falaremos com todos os spoilers possíveis sobre o capítulo 1000. Sim, é um feito, é algo histórico aí, um shonen de porrada mais famoso da atualidade. Há um tempo já, que é o One Piece. Chegou ao capítulo 1000 e hoje falaremos tudo sobre One Piece, com spoilers, sobre o que a gente esperava, sobre o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente tá achando da história agora. Então, se aconcheguem aí e curtam nosso programa, que eu tenho certeza que vai ser de coração que todo mundo vai fazer aqui. Mas antes, eu queria lembrar que vocês podem escutar o Caranguejo Atômico e todos os seus quadros no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast, no Castbox, no Amazon Music e no nosso site caranguejoatômico.com. Acompanha também todas as redes sociais do Caranguejo Atômico e a Twitch, que fazemos lives diárias lá, tá certo? Jogando, conversando, gravando, editando, qualquer coisa. Todo dia a gente tá lá, eu e Paulinho Silva, alternando para poder trazer entretenimento aí para você, tá certo? Spin-off. One Piece chegou a 1000 capítulos, mais de 20 anos aí de história. E hoje, como já dito ali no comecinho, falaremos full spoiler dessa obra. Então, vamos falar sobre o arco atual, vamos falar sobre o ano, vamos falar o que a gente acha que vai acontecer daqui pra frente, umas lacunas da história que aí a gente tá se coçando pra saber, mas a história tá num ápice muito grande do arco e falta muita coisa pra descobrir de One Piece ainda. Então eu vou começar
já perguntando pra vocês, qual era a expectativa de vocês pra esse capítulo 1000? Foi implícito que já tava se caminhando pra uma conclusão, tanto do arco quanto da série, a gente sabe que vai levar um tempinho ainda, mas o que vocês estavam esperando do capítulo 1000? Full spoilers, novamente, o último aviso aqui, dessa obra linda que é o mangá de One Piece. Já que a gente vai começar falando de spoiler, né? Full spoiler pra todo mundo, então, na verdade, o One Piece ele já foi revelado, o One Piece, na verdade, é um tesourinho. Acabou aqui, gente, e tu podem ir pra casa, é o fim da história. Pois é. Valeu, né? Só que não, né? É difícil falar de expectativa, porque quando você pensa numa obra que chegou a 1000 capítulos, eu não consigo pensar em outra pra usar de exemplo. Eu penso em um ou outro manhwa que os capítulos são mais curtos e lançam a rodo. Então, isso é baseado numa light novel, alguma coisa assim. Você consegue achar uma outra obra de uma escala assim numérica, mas da grandiosidade que é o One Piece, eu acho que não tem. E, cara, 1000 capítulos é muita história, muito personagem, muitos acontecimentos. Mas a expectativa para ser lançado esse capítulo 1000, eu acho que para além dessa comemoração de você ver uma obra querida chegando no capítulo 1000, One Piece especificamente tinha uma expectativa muito grande sobre o que ia ser contado desse capítulo. Existe até uma questão numérica, porque no capítulo 1, o de lançamento de One Piece, né, foi revelado ou surge ou é apresentado o Gold Roger, que é o rei dos piratas, o falecido rei dos piratas. Aí por volta do capítulo 100 é que aparece o Dragon, que depois é revelado como o pai do Luffy, o protagonista. Aí no capítulo 500 aparece o Silvers Rayleigh, o braço direito do Gold Roger, e que treinou o Luffy. É um marco assim na história para a escala e para o poder dos personagens, e também é um personagem muito querido. Então existia uma expectativa muito grande de uma super revelação a respeito do capítulo 1000. Muita gente vinha com essa expectativa na internet. Tava ali, né, nesse ponto do arco de Wano, que ele é meio que um arco baseado no teatro japonês, então os atos são bem fechadinhos, bem folclóricos. Sabe quando a panela tá fervendo assim, a ponto, quase chegando no ponto, é onde a gente tá agora, no arco de Wano. E o que vai ser revelado? O que vai acontecer no capítulo 1000? Será que vai aparecer o Rox de Zebek? Era a minha suposição. Eu achava que ia ter alguma revelação a respeito do Zebek, porque no capítulo anterior, o 999, conta um pouco do que é essa relação da Big Mom com o Kaido. Da Big Mom e o Kaido, os grandes Yonkous, ó. Qual é a história deles, o que eles estão ali fazendo agora e o que eles querem fazer pro futuro. Isso meio que foi contado ali entre o capítulo 998 e o 99. E eu fiquei na expectativa, se vai ter uma revelação, provavelmente vai pegar esse gancho do passado deles, do que eles querem fazer, e vai revelar alguma coisa a respeito do Zebek. Alguma coisa muito foda que aconteceu nesse passado. E na verdade não aconteceu revelação nenhuma. Ele simplesmente seguiu a história que estava acontecendo, seguiu o fluxo normal do que vinha acontecendo nos últimos 10 para 20 capítulos. Mas eu fiquei satisfeito com o capítulo, porque pra mim eu acho que teve uma revelação sim. Eu acho que ele revelou, de fato, quem vai ser o rei dos piratas. E aí você sabe quem é. Isso aí a gente já sabe desde o capítulo 1, quando ele fala, né, véi? Isso aí não tem pra onde correr. Se bem que tem obras que fazem a gente acreditar numa parada e acontece outra, né? Senhor Shaman King, mas tudo bem. Só fazendo uma referência, não é um anime tão mainstream, um mangá, aliás, tão mainstream, mas Hajime no Ippo tem aproximadamente 1300 e uns quebrados, sim. Né? E é uma obra fantástica, até uma recomendação, quem tá nesse pique de, tipo, coisas longas, pode ver Hajime no Ippo também, que não vai se arrepender, é uma história fantástica mesmo, que é feita, cara. As minhas, assim, eu rushei de novo o ano, hoje, né, pra tá fresco, sim. Algumas coisas na memória, foi o que eu falei, eu desidratei toda a saga de Wano. Como toda a saga de One Piece, ela apela muito pro emocional. Mas, sim. Desde o Novo Mundo, a gente talvez não teve uma saga que, tipo, pegasse mesmo um sentimento e unisse tudo. Se a gente começar, por exemplo, Ilha dos Tritões.
Eu não gostei muito das batalhas das Ilhas dos Tritões. Eu achei muita enrolação na luta do Luffy com o Horde Jones, que era um adversário que não dava nem pro cheiro pro Luffy. E enrolou pra mim. Teve um contexto, mas pra mim não encaixou. Enquanto todos os outros membros do Chapéu de Palha derrotavam os caras muito fácil. Né? Mas o contexto racial, né, que eles colocam, aquela referência ali foi fantástico. Aquilo da saga é fantástico. Bom, a história ali envolvida. Punk Hazard, fui com a barriga. Bicho, no Punk Hazard eu fui muito com a barriga. Eu entendo que os acontecimentos de Punk Hazard levou até o ano, mas ali eu acho que o Oda perdeu a mão um pouquinho, não senti aquela química. Em Dressrosa, foi uma saga boa, só que extremamente cansativa. E se eu não me engano, atualmente ela é a maior saga que tem no mangá e no anime. É a mais longa. A mais longa é Dressrosa. Por mais que as histórias de Dressrosa levou até lá, também eu acho que, apesar da gente ter a criação da frota do Chapéu de Palha, que tem todo um contexto legal ali, mas Dressrosa também não foi uma saga que me pegou. Tive alguns momentos ali, foi cansativo. Depois veio Zou e Holy Cake. Zou, pra mim, foi uma saga fantástica, porque contou muita coisa em um espaço curto de tempo. Era informação atrás de informação, você fica caralho. Choque acima de choque, assim, lapada em cima de lapada. É choque atrás de choque. Aí, Holy Cake foi a saga da ação. Dane-se a história, teve o Red Poneglyph, mas o negócio era ação. Era porrada. Frenético, velho. Foi porrada, concluiu a história do Sanji, porrada, próximo arco. Porrada. E vai o próximo arco. E aí a gente chegou em um ano, e em um ano eu comecei a sentir a sensação que eu não tinha há muito tempo, que era a sensação que eu tive em Enies Lobby. Você tava misturando a ação, você tava fazendo revelações importantes da história e expandindo ainda mais o universo, se é que dava pra expandir. Se é que dava, conseguir ainda essa expansão. Já é gigante, velho, é gigante. Né? E o ano leva essa história no capítulo 1000, que eu também fui com aquela expectativa de ser um capítulo foda, e na verdade foi só a conclusão mesmo do 999, onde vai começar realmente a luta que interessa, que são os 5 principais nomes da pior geração, a geração que vai assumir esse universo, contra as 2 lendas dos Yokos, que é Big Mom e Kaido, né? Tanto que aquela cena do mangá, que é os 5 parados encarando os dois, eu achei fantástica aquela cena. Muito boa. Fantástica, que cena. E o Luffy com aquela mãozinha no chapéu ali, mostrando... Nossa! É naquele momento, tipo, que o Kaido tá querendo intimar o Luffy e falar que ele vai ser, e ele passa, sem o Kaido e a Big Mom perceber. Eles não percebem. Ali foi muito Say My Name do Walter White, tá ligado? Exatamente. E eu vou falar assim, pra mim, o Luffy está para Gold Roger, assim como o Lau tá pro Barba Branca. Verdade, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É verdade. Nossa, isso é uma associação incrível, Bidi. Pra mim, eu vejo muito isso. A associação que ele tá tendo com o Lau, eu vejo... Não que, assim, comparativo de poderes. Não dá pra comparar o que o Barba Branca foi. Mas em relacionamento... o relacionamento dos dois é muito parecido. É muito parecido, velho. Né? E brinca muito com essa coisa cíclica que alguns animes e o One Piece mesmo coloca, né? Dos personagens que meio que se encaixam, sucessores espirituais, podemos dizer assim, do que veio no passado, né? Você tem Naruto isso. Naruto você tem isso, Sim. né? Com os 3 principais. Pegando os Sanins, né? Sucedendo os Sanins. Então, pra mim, eu acho que esse capítulo 1000 foi pro Oda mostrar, tipo, realmente, esse é o cara que vai ser o Rei dos Piratas. E aqui, é a partir deste ponto, que a trajetória vai realmente começar. É aí que eu tô receoso a uma coisa de Wano. Quando antes de começar, o Oda falou claramente que o Kaido não era um inimigo que ele ia ser derrotado por causa do soco mais forte. Lógico. Por mais que ele tomou um pau, mas eu achei que o dano dos samurais contra o Kaido ia ser maior. Mas não foi. Também, concordo. E eu achei Também, que o Luffy só ia finalizar, né? E não foi o que aconteceu. Tipo, o Kaido... Mano, quando o braço da Kiku vai embora, eu falei, não. Pois é. Ali foi Oda, tenso. calma! Porque o Oda é foda, velho, pra criar a expectativa nesse arco, porque ele cria toda a narrativa dos bainhas e coloca uma chama de esperança ali, eles conseguindo atingir o Kaido em certo momento, pra depois destruir toda essa esperança em alguns capítulos, né? A gente já tinha visto que eles estavam levando revés. Porém, chegando perto do 1000, a gente viu as coisas, as atrocidades acontecendo e vê o nível de poder desses personagens sendo tancado pelo Kaido. Que em pequenos momentos teve suas fraquezas ali, que a gente teve aquele... Nossa, será que vai acontecer mesmo? Será que Luffy vai chegar lá e o cara tá derrotado?
Será que vai acontecer isso? Quando você pensa um segundo nisso, o Kaido mostra quem ele é e Luffy já chega lá com todos eles derrotados, cara. Pra mim, nessa luta, a minha expectativa é assim. É o papel do Zoro em cima. Porque ele tá com a espada, a única espada que feriu o Kaido de modo grave. Sim, então, assim, pra mim, a participação do Zoro vai ser essencial. Mas o que eu espero nessa luta, a Big Mom, eu acho que ela roda na mão do Luffy. Porque já deu aquela letra que essa aqui é a espada que feriu o cara. Essa aqui, se não fosse, inclusive nas memórias do Oden, se você pegar, se não fosse lá o cara com a fruta da Mane Mane no Mi, que muda de, que é a do Mr. Número 2, que muda, né, que ele imita as pessoas, se não fosse ali aquele momento, o Oden tinha levado o Kaido. Tu acha? Eu acho que o Oden tinha, se não tivesse levado, ele ia deixar o Kaido num estado extremamente lastimável. Eu acho que levava, porque se a gente comparar, o Oden, ele meteu a cara contra o Roger, levou uma cipuada e tancou, saiu vivo. Saiu voando, mas saiu vivo. É verdade. E o Roger, sozinho, junto com o Garp, tancou os Rebecca inteiro, velho. E o Kaido tava lá. Sim. É verdade. Sim. Exatamente. Então, velho, pra mim, a expectativa do 1000 foi uma coisa, do capítulo 1000 foi uma coisa meio curiosa, assim. Quem escutou o outro podcast viu que comecei a ler One Piece muito recentemente comparado com vocês três. Eu comecei a ler em 2019, né? Ali no meio de 2019. Ontem. Praticamente ontem. Eu comecei a ler tem uns 10 anos, eu acho. 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Aqui no universo de One Piece, isso é ontem. É verdade. Eu tive quase 900 não, porque enquanto eu li ainda tava saindo novas, né? Então eu tive aí, vamos botar uns 800 e alguma coisa, capítulos rushados. E eu passei 6 meses pra ler tudo, porque eu lia devagar mesmo pra tentar entender, por ter visto muita coisa que o One Piece era nos detalhes, algumas coisas assim. Então eu li muito com muita atenção, por isso que eu demorei tanto. Mas aí eu li tudo de uma vez, né? Então, pra mim tava sempre num ápice, assim, sempre muito fresquinho, que eu sabia que eu passava um capítulo, já tinha outro. Então eu lia, tinha outro, lia, tinha outro, lia, tinha outro. E quando foi se aproximando ali, principalmente depois do time skip, porque assim, antes do time skip eu vejo muito os arcos fechados, principalmente ali em Alabasta já, né? Os arcos fechados no próprio universo. A gente sabe que tem uma história gigante por trás também, guiando e unificando todos esses arcos, mas era uma coisa muito individual. No time skip, a partir do Punk Hazard mesmo, a saga da Ilha dos Tritões, dos Homens Peixes, é mais introdutório pra dizer, olha como os Mugiwaras estão fortes. Eu até entendo o argumento do Bidi de falar que enrolou um pouco, mas eu gosto tanto quando o Oda mexe com uma coisa mais social do mundo real, através da fantasia que ele criou, que eu tenho um carinho especial por esse arco. Ah, não, sim, o que segura o arco não é as batalhas. É a história. É a história. A história da Ilha dos Tritões, eu acho que até hoje, pra mim, é a história que mais mexe comigo. E o final dela, da transfusão de sangue, pra mim, é o final perfeito daquele arco. É incrível. Cara, é tão esquecível as batalhas da Ilha dos Tritões que a única coisa que eu me lembro é do Luffy usando o Haki e deitando metade da galera. Sim, isso foi muito legal. Sim. É a única cena boa, porque é tão fraco as lutas que um dos vilões tem um poder de simplesmente jogar o machado e o machado vai acertar onde ele quiser. Sim, qualquer objeto na real, né? É a coisa mais aleatória de existe. O cara não precisa fazer nada, ele joga e acerta onde ele quiser e vai acertar porque a Akuma no Mi dele vai levar. Não me importo com qualidade de luta. É basicamente isso que tá se falando nesse poder, tá ligado? É muito aleatório. Apesar desse arco ter muita coisa do lore de One Piece, né? A gente vai falar mais tarde um pouquinho sobre isso, mas é uma saga que eu gosto bastante. Mas é inegável, e aí eu concordo também com o Bidi, com o Danilo, a partir de Punk Hazard, apesar de ter uma barriguinha enorme ali, de ser um arco um pouco maçante, pra quem veio empolgado, principalmente que eu tava lendo tudo de uma vez, se torna um pouco maçante, mas foi ali, cara, que eu acho que o time skip se diferencia do que estava sendo escrito, porque apesar de cada arco depois, Punk Hazard, Dressrosa, Whole Cake, Zou, ter suas histórias individuais ali, tudo faz parte de um arco que foi estabelecido quando o LoL se juntou com o Luffy, que precisamos derrotar o Kaido.
que é a grande ameaça há anos que a gente tem nesse lore de One Piece, que a gente só veio concretizar mais no arco de Wano ali, finalzinho do Whole Cake, né? Ali, você tem uma narrativa direta, precisamos... Uma missão. É que nem quem jogou o Zelda novo, Breath of the Wild. Você começa o jogo com assim, derrote o Ganon. Você começa a pancada assim, derrote Kaido. E aí tem várias missões pra você fazer antes. Gosto muito do Dressrosa, acho incrível. Gosto de Whole Cake, adoro o fato de ser visualmente mais louco do que o One Piece já é. O arco de Zou com os samurais, o comecinho de Wano é tudo muito bom. E aí foi chegando numericamente ali, perto dos 1000, e eu fui pensando, caramba, vai acontecer algo incrível em um ano, no capítulo 1000. Só que duas coisas aconteceram. Eu amo a estética de One Piece, eu amo o fato dele ser loucão e ter a própria identidade ali. Quando chega em Wano, eu sei que é uma homenagem do Oda ao Japão, eu sei que faz sentido as coisas que acontecem, mas começou o ano, eu já tava lendo, esperando o capítulo ser lançado. Então, já deu uma quebra nessa leitura frenética que eu tava dando. E o fato de ser muito visualmente parecido com o Japão, eu tive aquele choque de, caramba, velho, é massa, mas eu já vi isso em diversas obras, tá ligado? Então, de todas essas, o Wano não é a minha favorita, por ter uma estética que é justificada, porém, ela é muito parecida com o que eu já tinha visto, né? E o capítulo 1000, cara, com as coisas frenéticas que iam acontecendo, eu fui vendo que, nossa, será que vai acontecer algo extremamente importante? Eu tinha algumas teorias, né? Eu pensava que ou ia ter um flashback incrível, a conclusão, ou o começo de um flashback incrível, que eu até pensei que ia rolar quando teve aquele micro flashback do Ace em um ano, ou ia ter o começo da batalha do Kaido e Luffy, né? Ou ia ter algum acontecimento incrível antes de ter a luta do Luffy com o Kaido. E acabou sendo a segunda opção, né? Que o capítulo 1000, ele é o encontro do Luffy com o Kaido pra bater de pau a pau ali. Apesar que alguns capítulos anteriores ele tinha perdido com um hit kill ali, praticamente. E eu adorei isso. Né? Sim, eu adorei o fato do Luffy levar um pau. Pra mim, até hoje eu não admito o Luffy ter ganho do Katakuri. Mas tem vídeos teorizando que o Katakuri não perdeu, né? Ele simpatizou com o Luffy. Simpatizou e aí meio que exato. perdeu. É o grande poder do Luffy, né? O Katakuri, ele quis levar a luta em pé de igualdade. Exato. Uhum. Ali foi um empate técnico, hein? Porque é mais pro Katakuri aquela luta. Até hoje. Ah, com certeza. O Katakuri, ele faz tudo que o Luffy faz e mais um pouco. E mais Mesmo diferente. o Luffy sendo o protagonista. Levar mesmo ali, ele só levou o Cracker. E sofrido. Sim. Sofrido. Sim. De bucho cheio. Então, eu fiquei nessa expectativa, caramba, velho, e os capítulos iam chegando perto do 1000 e tava tudo muito frenético, aquela corrida pra poder, em Onigashima, pra poder chegar no Kaido, com os bainhas lutando, com a galera do Kid lutando, o LoL fazendo as coisas mais underground dentro do palco comendo, e o Queen transformando todo mundo em zumbi de gelo lá. Eu pensei que o Chopper, inclusive, ia rodar ali. Eu cogitei essa possibilidade do capítulo 1000 ser a morte de um Mugiwara. Então, foi um capítulo que eu tava na expectativa e acabou se concretizando aquela minha segunda ideia de que é o encontro do Luffy com o Kaido pra começar a batalha. Grandiosa e o ápice, assim, de um ano, né? É algo até sutil que o Chopper, ele vai literalmente salvar a vida de um monte de gente ali. Sim, já porque tá salvando. Porque se não for ele, toda aquela galera que foi contaminada vai morrer. Seja samurai, seja do Kaido, seja da revolução que estão fazendo ali. Cara, eu acho que, principalmente essa parte do Chopper, eu acho que foi fantástica. Porque mostra o que o Chopper é. Médico. Sim. Não me importa quem você é, eu vou te curar. Eu tava sentindo falta de ver isso no Chopper, velho. Eu senti falta. E ver ele ali em ação... Só faltou ele botar a mãozinha assim pra poder detectar as coisas. Eu acho que só faltou isso, na moral. Eu sinto falta de um destaque um pouquinho do Chopper nesse sentido. Ele luta muito bem. Ele é um personagem que tem técnicas muito boas, né? Inteligente. Ele é inteligente, ele seria um extremo bom suporte, então eu sinto bastante falta. Então esse destaquezinho dele foi bem legal. Inclusive é muito legal. Ele, Zoro, preciso daquilo. Ele é pra já. O Zoro não contesta. Sim. Eu acho essa relação do bando do Chapéu de Palha fantástica justamente por isso. Porque um não se intromete na área do outro.
O Chopper é o médico, se ele fala pra qualquer um, eu preciso de tal coisa pra esse negócio funcionar. O Luffy, que é o capitão, ele vai obedecer como se fosse subordinado. Isso é a essência desse bando, eu acho muito fantástica. E sobre o Lau fazendo as coisas, é porque o Lau é o único sensato dos capitão da nova geração, né? É verdade, Jesus é o único Cristo. que tem o mínimo de neurônio ali pra poder tentar pensar antes de agir. Da nova geração inteira. Kid Luffy só quer dar porrada. Talvez o Kid mais que o Luffy. O Kid mais que o Luffy, né? Uma coisa que eu queria falar do Chopper é que eu tava sentindo também um pouco de falta de destaque no Chopper, porque nas últimas sagas parece que o Chopper só tava aparecendo pra colocar band-aid na galera, com um negocinho de algodão pra secar o sangue no braço da galera, e quando ele lutava, ele tipo entrava lá no modo Kung Fu, dava dois chutes e era jogado pra longe. Aí depois usava Rumble Ball, chegava gigante, dava um tapa no chão e o Chopper não aparecia mais em luta nenhuma. E tem muitas sagas onde o Chopper é essencial nas lutas. As lutas dele são longas, ele apanha, depois bate, aí depois vem outro, ele tem que usar uma estratégia, ele pensa qual transformação dele vai ser mais eficiente em qual situação. O Chopper é um personagem muito interessante. E eu sinto que ele desde o time skip, ele não vem sendo bem utilizado. Isso me lembrou também uma quebra, uma coisa que é o Oda que pra mim é uma falha, que o Oda errou, e errou feio, foi no Usopp. Em Alabasta, o Usopp enfrenta um dos membros da Baroque Works, ele e o Chopper, numa luta sensacional, ele tomando aquela cacetada na cabeça e ele se levantando todo quebrado e mandando um Luffy é o homem que vai ser o rei dos piratas. Sim, cara, sim. Eu acho que foi a primeira vez que a gente escutou um Nakama falando, né? Exatamente. Aí a menina lá tá forçando a Nami a falar que o Luffy não vai ser o rei dos piratas e o Usopp em pensamento falando isso, Nami, mente? Eu olhei assim, eu fiquei, Oda, que porra é essa, velho? Pra mim o Oda errou muito aí. Destoa completamente do personagem que o Usopp foi em Alabasta. Quando alguém ria do sonho do Luffy, eles emputeciam. Sim, a porra ficava séria, entendeu? velho. E pra mim, a Nami foi maravilhosa em momento. Ele não vai desistir enquanto não ser o rei dos piratas. Eu falei, Nami, eu te amo. O Usopp aí, ele teve uma aparição essencial em questão de trama, porque foi exatamente aquele momento em que o ano estava aquele caos. Todos os planos estavam indo por água abaixo, tudo estava dando errado. Era literalmente mostrando que o desespero tinha tomado conta. Sim. E a Nami, ela devolve pra gente esse raio de luz, essa esperança que faltava. Sim. E a partir dali começa toda a questão da reviravolta, vários acontecimentos. Eu concordo com o seu ponto, acho que eles diminuíram muito o Usopp, mas pra um motivo de trama, eu achei que aquele momento ali engrandeceu muito. Igual você falou, quem no futuro irá ser o verdadeiro rei dos piratas, sabe? Mostrando, não, essa é minha tripulação. E é engraçado pensar que quem falou isso no momento de pressão foi a Nami, e ela é a trapaceira do grupo. Exatamente. Exato. É que o contexto da Nami, depois de tudo, em Arlong, né? No Arlong Park. Sim. É aquele momento que, tipo assim, no anime deve passar o flashback, que o anime sempre tem dessas. Deve ser aquele momento que deve inserir o flashback do Luffy colocando o chapéu na cabeça dela. O chapéuzinho, e indo bater no Arlong, por quê? Porque o Arlong fez ela chorar. Foda-se a vila, foda-se a história, ele não queria saber. Ele fez a pessoa, que era a companheira dele, chorar. Foda-se o resto. Eu vou quebrar aquele cara. Provavelmente é o momento que ela lembra disso, entendeu? E fala, tipo, eu não posso falar que ele não vai ser o rei dos piratas. Eu não posso falar isso. É verdade. E é engraçado porque essa relação dos Mugiwaras, do Chapéu de Palha, eu acho que a última vez que eles lutaram todo mundo junto foi em Punk Hazard. E mesmo assim, estavam meio que espalhados na ilha. E você vê esse ápice aí de todo mundo lutando junto de novo com um propósito. Cara, eu acho incrível. Porque se a gente parar pra pensar, o único capitão, fora o Luffy, que os tripulantes têm essa devoção, era o Barba Branca, que a gente viu. A gente sabe que o Roger era querido e tudo, a gente tem flashback dele revelando a doença dele, mandando todo mundo ir pra um canto. Acho que o Shanks também. Mas o Shanks a gente não vê tanto. A gente não vê. Beleza que o Shanks é um mistério, e ele tá sendo escrito pra ser um mistério. Mas eu acho que o que foi passado pra gente é que o Luffy, o único que mostra essa relação de carinho mesmo. Família. De companheirismo, família, literalmente, foi o Barba Branca, velho. E a Big Mom.
É uma grande família, cara. É todo mundo filho Não. dela. Ah, velho. É ali, se você não gosta dela, ela literalmente vai comer você, tá ligado? Bem tranquila ela. Vamos escutar o que Isola tava esperando desse capítulo, né? Então, cara, eu achei que a minha opinião iria ser um pouco mais contraditória com a de vocês, mas acabou sendo bem parecida, porque a minha expectativa, ela meio que foi um pouco por água abaixo, porque com o decorrer da saga, eu estava esperando, igual o Danilo comentou, olhando a progressão dos capítulos e os pontos chaves, eu achava que iria ter alguma revelação bombástica, algo mais profundo ainda sobre a Robin, ou então alguma revelação sobre as pedras. E acabou que o capítulo em si eu achei muito legal, apesar de tudo. A cena, igual a gente comentou, a do Luffy e os 5 contra o Kaido e a Big Mom, foi incrível. Ali só faltava o Doutor Estranho fazer o círculozinho pra galera entrar, né? Estilo Ultimato, assim, Só faltou isso. Então, mas por mim era pra ter terminado o momento em que os 5 aparecem. Porque aquele soco, pra mim, assim, aquilo já era esperado. Eu já imaginava que ele iria mostrar esse treinamento dele, o que iria acontecer. Por mim, acabaria ali com o gostinho, tipo, pronto, agora vai começar. Mas assim, eu também sigo um pouco com a ideia do que o Bidib, desculpa. Não tem problema, normal. O Mabidi. Bajibu, O Bajibu. Babidi. Desculpa, o Bidi. Eu tava muito triste porque os samurais eles foram derrotados tão facilmente, cara. Isso me deixou muito arrasado. Então, assim, eu tava esperando alguma coisa que fosse engrandecer o momento e, cara, apenas mostrou que não. Eles foram completamente derrotados e que agora tudo o que sobrou está na mão deles. Eu não vou falar nem do Luffy. Assim como ele comentou, eu espero muito que o Zoro tenha uma participação muito forte nessas lutas. Sim. É um negócio que eu quero ver e que a gente tinha até comentado que eu queria muito um pouco mais sobre o Zoro, a história dele, e a gente estava esperando que iria aprofundar em um ano. Talvez aconteça algo sobre as espadas, não sei. Ou talvez entre algum detalhe no futuro que a gente não sabe. Mas eu esperava muito ter um momento, o do Zoro, outra vez. Eu queria vê-lo e acho que isso é que vai acontecer. Essa parte do Zoro, eu não lembro a última vez que o Zoro teve uma luta com alguém difícil. A luta que me vem na mente foi com o Mr. número 1. Foi o que ele cortou o aço de verdade, né? Que ele cortou o aço, que foi a primeira Isso, vez. Exatamente. Porque depois em Enies Lobby, desculpa, ele invocou a Ashura lá em Enies Lobby, mas pra mim o Kaku não era um adversário pro Zoro. Ele não era. Não achei um pica adversário pro Zoro. A Monet em Punk Hazard, nossa, foi gostoso ver aquela cena, porque ele só olhou pra Monet, a Monet já se cagou inteira em ver o Zoro. Mas talvez seja a primeira vez que o Zoro vai tomar um adversário que ele precisa se superar tanto quanto ele se superou com o Mr. número 1. Sim, eu concordo. Acho que a última luta difícil dele foi contra o Mihawk, capítulo 20. Gente, spoiler, viu? Cuidado. Nossa, fora de 1000 anos atrás. Mas é engraçado porque a gente tava conversando justamente isso em off alguns dias atrás. O Zoro, velho, ele, na minha opinião, sinceramente, ele é um personagem mal trabalhado que tem ótimos momentos. Porque, ao mesmo tempo que ele bate de frente com inimigos incríveis, ele tava passando sufoco pros apoiadores aí do Kaido agora, cara. Então, qual é a medida do Zoro? Até que ponto ele é forte? Os caras são fortes o suficiente pra bater de frente com ele? Eu não acho, velho. É, contra o Apo mesmo. Sim. Aí chegou uma hora que ele se emputeceu tanto que ele deu uma só no Apo e acabou. Sim. Caralho. Então, eu acho que o Oda tem um probleminha com como trabalhar o Zoro. Eu acho que ele criou um personagem tipo um Saitama. É forte demais e tem que se virar nos 30 pra poder trabalhar bem o personagem. Mas eu também sinto que o Zoro tá devendo mais background. Não, talvez não background, que é muito bem definido dele, mas talvez... Qual é a do Zoro? Eu sei que assim, que a ligação dele com o Wano, se eu não me engano, nos databooks que o Oda lançou, o mestre dele é de Wano. Sim. O mestre dele é de Wano. Que é algo que eu gostaria muito que ele fosse um bainha. Infelizmente ele não é, velho. Eu fiquei pensando nisso. Ia ser o Ouroboros, assim. A cobra mordendo a cauda. Ia fechar tudo certinho. O momento bicho. em que não mostraram o nono 7 Bainha, eu não lembro mais. É tanto a gente em um ano que já
vai começando a É complicar. o do cabelo, tipo o Rio da Espada de Madeira, né? Exato. Quando eu vi o personagem de óculos, eu fui lá no começo e o mestre é idêntico. Cabelo, a cor do cabelo, o O Oda óculos. trollou Eu todo fiz, mundo cara, ali. será que eles vão fazer isso? Eles vão fazer a ligação que tanto falta? Ele fez de propósito aquilo ali, botou os dois parecidos. É. Eu acho que após a conclusão da saga de Wano, a gente vai ter umas paradas assim. Porque eu acho que assim, se é o momento pra revelar algo, vai É ser agora. pós-saga. Exato. E tem aquelas informações pós-saga, sempre tem a festa de comemoração pós-saga, aquela toda parada. Sim, sim. Eu acho que se tiver alguma coisa relacionada a este passado, eu acho que vai aparecer pós-saga. Porque agora já atingiu o ápice que vai ser pancadaria. É verdade. Eu não vejo espaço pra alguma outra história nesse momento. Nesse momento, não. Mas posso ser surpreso, porque o Oda gosta dos negócios. Eu acho que vai aparecendo um pouco de história o momento em que a gente vê o núcleo principal, o núcleo, eu digo, os 5 lá em cima e os Yonkous, e quando os menores eles se resolverem. Os menores, eu digo, o resto da tripulação e os membros dos Yonkous também. Eu acho que a Robin, ela vai ter que ter um ponto muito forte antes até da luta terminar, e quando tudo acabar, o fechamento estiver encaminhado, ela vai ter esse boom, essa revelação. Mas eu acho que a gente ainda vai ter um pouquinho esse gostinho de história antes de partir para a próxima saga. Acho que vai ser ainda agora durante a luta, porque o Oda brinca muito com isso. Ele fica mostrando os momentos diferentes, então eu acho que isso pode acontecer ainda. Ah, é verdade, até porque a gente vai ter um marco contra as calamidades ali do Kaido, né? Sim, cara, sim, Exato. sim. Também tem um marco, verdade. Spin-off. Então vamos fazer um exercício agora de futurologia. Vamos falar agora o que a gente acha que vai acontecer a partir do 1001. Se já saiu aí, pessoal, saiba que a gente tá gravando quando lançou há pouco tempo o capítulo 1000. Não temos o 1001 ainda. Então, Verdade. vamos fazer aqui, brincar, um exercício de futurologia. O que vocês acham que vai acontecer e o que vocês gostariam que acontecesse, porque tem os dois pesos aí, né? Eu vou pegar esse gancho que a gente tava falando do Zoro, da mesma forma que o Sanji, que era um personagem que teoricamente já tava com a história dele meio fechada, ele tinha vindo de uma família meio nobre, tava ali no barco, aí foi atacado por pirata, o Zef salvou a vida deles, passaram fome, virou cozinheiro, Baratie, a história dele, chapéu de palha. E aí a gente descobriu em Holy Cake que, na verdade, a história do Sanji era muito maior do que aquilo, muito mais intensa do que aquilo, e também muito conectada do que é a escala do mundo de One Piece. E isso não foi algo que ele tirou da bunda, era algo que tá conectado com aquela origem que a gente conheceu do Sanji há muito tempo atrás, e eu vejo muita possibilidade para acontecer o mesmo com o Zoro em um ano. Mas isso só deve acontecer, de fato, depois que toda essa treta com Kaido, com a nova geração e a Big Mom acabar, porque tem muito mistério na Terra de Wano para ser revelada, tem muitos segredos, muita informação, tem poneglifo de lá, e também porque o Wano faz parte é um ponto-chave do território dos Yonkou. Então quando você pega esse ponto-chave desse território dos Yonkou e mexe nessa relação de poder, isso vai mexer com o Shanks, vai mexer com Barba Negra, vai mexer com os outros Barba Branca que estão por aí, vai mexer com o exército do Luffy, vai mexer com o governo, vai mexer com a Marinha, vai mexer com a porra toda. Mas, falando do Zoro e dessa luta e do capítulo 1001, eu acho interessante porque eu fiquei um pouco triste, não só pelos bainhas terem perdido, mas eu fiquei um pouco triste pelos bainhas terem perdido fora de cena. Eu acho que dava pra ter mostrado o Luffy chegando lá em cima, chegando de fininho, vendo os bainhas lutando, e tipo, sei lá, um troca de olhar do Luffy com os bainhas e não, essa é a nossa luta, deixa a gente tentar. E aí os bainhas são derrotados, e aí o Luffy entra em cena. Mas isso é muito não Luffy, cara. Eu sei. Isso é muito não Luffy. Não é muito Luffy, mas eu acho que era o que eu queria ter visto. Era o que eu queria ter visto. Jedi Mind Trick. Como os bainhas foram derrotados e o Luffy pediu lá pro Law tirar eles de lá de cima, ficou um negócio assim que, tipo, eles estão em Wano. A gente viu até agora que essa treta com Kaido e o Wano é muito antiga, vem desde Oden e a época do Roger.
E a gente chegou no ápice do arco, onde daqui pra frente a treta vai descambaçar toda. Quem tá ali pra fazer frente ao Kaido em um ano, e a Big Mom ali também, são vários personagens que não estão de fato conectados com a história de Wano. São piratas da nova geração. E a única pessoa ali que tá conectada com o Wano diretamente, meio que é o Zoro. Então meio que o Zoro ali, estando com a Enma, que é a espada do Oden, que machucou o Kaido, que é um espadachim quase samurai ali, e tá ali junto pra bater de frente. Eu acho que ele meio que é a única coisa que traz um pouquinho essa aproximação de um cidadão de Wano conseguir fazer frente e vencer o Kaido nessa luta. Mas o que eu vejo que pode acontecer nesse capítulo 1001 é que a Big Mom vai entrar no modo Rage e vai pra cima do Luffy, sem pensar duas vezes, mesmo vendo o Luffy dando um soco fenomenal no Kaido. E que o Kid vai entrar na mesma mentalidade da Big Mom. O Kid vai, mesmo que vai entrar nessa briga sou eu, não vou deixar esse cara montar em cima, porque o cara chegou aqui, passou sem os outros dois ver, deu um soco, derrubou o Kaido. Não, eu tenho que mostrar pra todo mundo aqui que quem vai ser o rei dos piratas sou eu. E quem é mais porra louca nessa porra aqui sou eu. Então eu acho que o Kid vai pra cima do Kaido, a Big Mom vai pra cima do Luffy, vai começar a treta dos dois, o Kid vai tomar um revezinho, aí o Killer vai lá ajudar ele, e o Zoro vai ficar esperando a hora perfeita pra ele agir. Porque na hora que o Zoro entrar, o Zoro vai entrar. Eu não acho, porque os dois não são personagens que esperam. Essa parte legal é que todo mundo é explosivo ali. Eles não são personagens que irão ficar parados esperando o luta lá. Tirando o LoL, todo mundo é muito doido. Eu acho que vai ter uma briga do cacete. E sim, eu acho que irão dividir entre duas grandes brigas. Ou Sim. uma opção é o Kaido e Big Mom eles tomarem esse revés tão grande que pelo nome da amizade deles, eles se unam em alguma hora pra lutar em conjunto. Eu também seria algo interessante de se ver o meu que essa sinergia deles de anos, sabe? O que eles podem... Imagina, eles combinam um golpe, algo assim, tipo, completamente inesperado. Iria ser bem interessante. Eu acho que eles se pegavam, hein? Eu acho que rolava uns crush ali, hein? 40 e poucos filhos, eu acho. um pode ser dele, por que não? Quem é o pai do Katakuri? Tem teorias, eu acho que eles falam que não sei que filho da Big Mom pode ser filho do... O quem é o pai Katakuri do Katakuri? é meu bestial, exatamente. Mas vamos lá, eu vou fazer meu exercício. Primeiro eu quero falar que, apesar desse capítulo não ter sido o capítulo 1000 no caso, não ter sido surpreendente, muitas revelações e tudo, eu acho que o Oda quis, em vez de nos surpreender, ele quis fazer uma ode ao Luffy. A gente tem o Ace falando do Luffy, a gente tem a Yamato falando do Luffy, ou Yamato no caso, né, falando do Luffy, e os vilões perguntando quem é o Luffy. Então tudo daquele capítulo é uma grande homenagem ao Chapéu de Palha maior, que é o Capitão. E aí, velho, eu acho que o que vai rolar, tem muita coisa pra acontecer. Por isso que quando a gente fala assim, tá chegando perto do fim, cara, bote 5, 6, 7 anos aí pro fim chegar. Sério mesmo. Porque a gente tem as consequências da Reverie, a gente tem que ver a Marinha, a gente tem a questão dos Shichibukais pra resolver. Isso tudo mais eu acho que vai acontecer depois dessa saga, né? Não, acho que nada vai acontecer durante, assim. A gente também tem feito o Bidi falou, o barco contra os All-Stars. A gente vai ter a grande briga lá em cima. Eu acho que o Kinemon ainda vai ter uma participação importante, assim. Essa cena do capítulo 1000 dele, do resgate do Kinemon, me lembrou muito quando o Goku chega na saga dos Saiyajins, cara. Ele volta à vida e, tipo, chega lá fuderosamente. Os caras estão tudo derrubado e ele chega lá pra falar com o Piccolo rapidamente. Eu acho que o Piccolo já tava morto, né? Falar lá com o Kuririn e tudo. Me lembrou muito isso. O personagem principal chegar picoso, assim. Mas eu acho que vai acontecer o seguinte especificamente. Vamos lá. E digam nos comentários aí, pessoal, na foto do Instagram, se a gente acertou ou se a gente errou, tá? Eu acho que vai ser uma brincadeira engraçada. O pau vai comer entre Luffy e Big Mom, porque a Big Mom eu acho que vai partir pra cima do Luffy. E o Zoro vai tentar pegar... O Zoro junto com o Kid vão tentar pegar o Kaido. E aí eu acho que a batalha vai durar não até o seu final. Porque tem um pequeno detalhe aí que a gente não mencionou. Onegashima está flutuando e indo em direção à capital das flores. Ela está indo em direção à ilha principal. Então eu acho que a gente vai ter todo esse confronto em cima da ilha flutuando.
Eu acho que o Kaido em algum momento vai mostrar superioridade e pode ser que vai vir flashback da fruta dele, pode ser que venha algum flashback dos Rocks e tal. E em algum momento ele vai mostrar que é superior e a ilha vai destruir a capital das flores, cara. E lá, eu acho que a frota do Chapéu de Palha já vão estar lá, cara. Nessa hora, a galera vai se... com um choque lá da ilha caindo e tudo, a galera vai se juntar todo mundo pra lutar com a Big Mom em terra, enquanto o Luffy luta com o Kaido. E aí o povo de Wano assiste o Chapéu de Palha derrotar o ditador, velho. Eu acho que pode rolar isso aí. Mais pra frente eu acho que vai ter os combates, a conclusão da Reverie, os rebeldes, os revolucionários e tudo. Mas eu acho que a curto prazo, porque tem coisa pra caramba ainda pra se resolver, eu acho que meu exercício de futurologia vai ser esse aí, velho. Cara, eu acho que depois do soco que o Luffy deu no Kaido, a Big Mom não tanca um daquele fácil não, velho. Porque o Kaido, ele é uma Zoan mítica desperta. E fala isso no SBS que as Zoans despertas, o usuário fica quase imortal. O Kaido tomou o porradão e sentiu, a Big Mom pode ser forte e os caralho, mas ela não é uma Zoan. Cara, eu acho que aquela cena antes, o mostrando eles dois lutando, era pra mostrar que eles estão em pé de igualdade, pô. Tá ligado? Pode ser mais simbólico do que técnico, mas eu não sei se a luta do Luffy com a Big Mom se arrasta tanto. Na mesma posição, talvez o Zoro, em vez de ir pra cima do Kaido, como a Big Mom luta com uma espada também, talvez o Zoro vá dar suporte pro Luffy na luta, eu não sei. A gente vai ter duas possibilidades. Não, a gente tem uma possibilidade muito forte, que é a queda de 12 Yonkous em um ano, né? Putz, cara, é muita coisa. Pois é. Pra virada Verdade. de história Pois de é. One Piece é algo absurdo, né? Porque Sim. só vão restar Barba Negra e Shanks. E tenho as minhas teorias aí, que a gente pode falar depois, mas que eu acho que o Shanks vai cair por Barba Negra. Pra mim, esse capítulo, cara, ele vai trazer o padrão que é de One Piece, que é a divisão de quem luta com quem. Isso, exato. Sim. Eu tô torcendo pro Zoro e tancar o Kaido. É isso que eu quero. Eu também. Eu Sim. quero isso. Eu acho que Killer vai junto também pra pegar o Killer e o Kid vão junto pra pegar o Kaido, porque ali é pessoal o negócio. E o Lau e o Luffy vai ter que ficar com a Big Mom por questão de logística, que é o que tem que fazer. Tem que dividir, tem que ter logística, né? Eu acho que vai ser o capítulo 1001, vai ser focado nessas divisões, porque a gente tem nos andares de baixo o bando do Chapéu de Palha, todo enrolado em tretas, e tem as calamidades do Kaido, né? Eu sei que a tradução do mangá tá como Super Astros ou coisas do gênero, mas eu lembro os que... All-Stars lá. Os All-Stars, mas eu lembro que eu acho que a primeira tradução eles traduziram como calamidades, né, do Kaido, mas é foda essas traduções que a gente pega, então vai ser um bagulho muito interessante, principalmente que a gente tem o Drake ali, que é um fator importante, né? Que ele se virou contra, porque pra ele o disfarce dele da Sword já não ia compensar mais, então ele tem que fazer algo pra sobreviver ali. Caramba, ainda tem o Drake, né, velho? Tem coisa pra Muito. caramba Então, pra exato. resolver. muita coisa. Então eu acho que o capítulo 1001 vai ser a divisão das tretas. É onde Sim. quem vai pegar quem e aí vai trabalhar, porque vai ser treta pra cacete até o fim. Vai ser o chaveamento aí desse campeonato. Exatamente, Vai chaveamento. ser. Quem pega quem vai brigar com quem, e aí vai desenrolar as brigas a partir daí. A questão do Reverie e do Sabo preso, que o Sabo, eu não acho que o Sabo tá morto, eu acho que o Sabo está Não, preso. morreu Ele tá não. preso, ele E tá vai- preso. E aí Exato. eu acho que a gente vai ter a repetição de Ace. Por quê? Quando a Frota do Chapéu de Palha foi criada, o narrador deixa bem claro que eles seriam responsáveis por um evento que levaria a uma grande confusão no mundo. Sim. E aquele momento todo mundo já sabe que o Sabo é irmão do Luffy. Então, pra mim, o que vai acontecer é... O Luffy ainda não sabe do Sabo porque o Wano não recebe os jornais. Então, ele não tem como saber Ele não do tem Sabo. como Ele vai saber. saber isso pós-saga. Sim. E eu acho que ele vai saber da pior forma, que é... Eu acho que o pessoal da frota vai tentar fazer alguma coisa em relação ao Sabo. E é aí que o Luffy vai se intrometer, porque ele viu os amigos dele indo resgatar o irmão ou fazendo alguma coisa pra tentar fazer a parte do Sabo ali. Eu concordo em quase tudo. Eu não concordo tanto assim. Sabe por quê? Eu acho que não vai ter essa repetição do Ace, cara. Eu também não. Sabe o que eu acho que onde o Sabo tá? Onde foi a última vez que a gente viu o Shanks? Lá com... Pera aí. Sim, com os... O Gorosei.
Em Os Marijó. grandões lá. Ele tava em Marijô dizendo que temos que falar sobre um certo pirata. E logo depois o Sabo é dado como morto. Não vou dizer que vai sair uma outra Marineford, mas Sim. eu acho que vai acontecer alguma coisa relacionada ao Sabo e à frota que o Luffy vai ter que se intrometer. Não sei se intrometeu ou ele vai ser meio que guiado. Ele vai ser guiado. Eu acho que vai ser guiado também, concordo. Porque assim, ele vai saber do Sabo e ele vai querer fazer alguma coisa. Isso é um fato. Eu acho que vai ser meio que guiado assim, velho. Não, talvez não pra marinha e tudo, mas depois de um ano, qual é o objetivo do Luffy? Pegar os Poneglyphs lá, que aí eu acho que a Robin vai brilhar. Nós temos 2, né? Eles têm Eles têm 3. Eles têm 3 já. Tem o de Zou, o que tava com a Big Mom. Ah, não, 2, é verdade. Eles só têm 2 ainda. Eles têm 2. Ele tem 2. Então, é. eu dois, acho tem que dois. um deles deve estar com o Shanks. Um deles tá com o Kaido. E um com Kaido. Eles tá com Ah, o Kaido tá guardado, verdade. Eu acho que o outro É. pode estar com o Shanks. São 4 roads, né? Um tá perdido. São 4. São Isso, quatro. Que são eles 4 dão roads. a quest que você tem que fazer pra Sim. chegar na Love Tale. Sim. E aí é onde eu acho que a Robin vai brilhar. Eu acho que ela não vai ter destaque em um ano agora no finalzinho, não, cara. Eu acho que não. Porque eu até cogitei a possibilidade de, no meio da treta, alguém sequestrar a Robin. Só que aí entra na parada de repetição de roteiro de novo. De vamos lá salvar a Robin. Eu acho que quando terminar essa questão de Wano, dos combates principais, pelo menos, eu acho que a gente vai ter uma união entre revolucionários, Chapéu de Palha, a Frota e a Robin. Pronto. Cara, junto. Porque a Robin tem conexão com os revolucionários. Então, o Oda falou que vai ter uma grande guerra, né? Vai ter uma grande guerra. Uma né? última Pode grande ser guerra isso. maior que Marineford. Aí é nesse Sim, evento que eu concordo que o Sabo ele vai ter participação completamente. Ele vai ser o centro, porque ele é o que liga isso tudo. Ele que une todos, pô. E tem o seguinte, ainda tem que revelar onde vai estar o Barba Negra nesse momento, que a gente não sabe. Ainda vai ter que mostrar tem algo isso dos também. Rocks, se é que existe ainda alguma coisa algo muito importante pra se revelar. O que tem muita coisa ainda pra falar. Acho que até o final da história o Garp também morre. Cara, o Garp... Eu acho que o Garp não morre, Ele não eu vai acho que morrer, o Garp não. muda de lado. Não, É a questão, eu acho que não. Eu acho Eu acho. que é uma questão muito do Oda, dessa coisa assim. Ele teve a grande morte impactante que foi a do Ace, né? Só que ele não tem o Sim. hábito de ficar matando o personagem. Tem até uns que morrem, mas assim, são pra progredir a história, não aquele acontecimento. Entendeu? Eu falei, então assim, qual que seria pra mim, eu acho que a grande morte seria a do Shanks. Sim, concordo. Shanks é um personagem que faz sentido morrer. Eu acho que faz sentido. Não sei se é meu desejo de não querer ver o Shanks morrer, porque eu acho que ele tem tanta coisa a oferecer. Mas é que tá. Ele que formou isso e provavelmente acontecendo isso, o da morte dele, vai ser aquele momento em que os flashbacks irão acontecer pra ver o quão importante ele atuou por trás dos panos. Igual a gente tá vendo agora ele em Marijoá. Acho que vai ser algo similar assim, mas o Shanks, eu concordo, ele vai morrer. Ou talvez até esse evento seja o estopim mesmo, tipo, outra vez, não o Marineford, o 2.0, algo maior. Eu acho. Sim, tem que ser maior. Porque velho, o próprio tem que ser Oda maior. comentou. É bom lembrar que há muitos anos atrás ele comentou que a saga de Marineford não foi a maior batalha. Que a maior batalha ainda estava Sim. por vir. Eu não sei se é a maior em dimensão, em quantidade de pessoas. Ou narrativa, né? Ou narrativa, exatamente. Tem muitos pontos aí ainda em abertos. Se você parar pra pensar, o que tá acontecendo em um ano é muito maior do que Marineford. Sim, é muito maior. Em escala de poder Sim. também. Exatamente. Tá ligado? É porque você tem dois contextos, né? Porque assim, a gente tem o plot Luffy sendo o rei dos piratas, que é a aventura Sim. dele. E tem o Aham. plot do governo mundial, revolucionários. Tem aquele plot à parte que as consequências do Luffy influenciam, mas ele não age diretamente nisso, né? Sim. Então, essa última grande guerra seria o quê? Contra o governo mundial? Ou contra, por exemplo, um possível enfrentamento com Barba Negra pra Exato. decidir quem vai ser o rei dos piratas? Exatamente. também. Eu também não sei onde que vai se dar isso, porque provavelmente a gente vai ter essa resposta antes da revelação final. Porque ainda falta ver o capítulo perdido. A gente não sabe se isso é E sobre... o século perdido. O né? século, desculpa. Qual é a importância da Marinha nisso? O vai que no fim a Marinha realmente era um grande herói. E tipo, os piratas, eles eram um grande cuzão. Imagina um plot louco que seria tipo, caralho, no fim os caras, eles realmente eram bonzinhos e o Gold Roger era um cuzão. Tá ligado? Imagina que louco. Pô, então assim, tem muita coisa em aberto. Essa que é a parte legal. É, O pensando o que pode acontecer e ficar criando essas hipóteses é incrível, cara.
Eu queria pegar alguns ganchos do que o BG falou. BG, ninguém tá acertando o nome. Não é BG, Mas não? tá ótimo, BG tá também, Bruno de Grande. Porra, BD. BD. BDI. BDI. Pode chamar de Bruno também, se for o caso. Tá difícil chamar de Bruno. BD. BDs, né? BDs, how deep is your love? É porque tu falou BD com o D do DI do sotaque. Eu achava que era BG, tá ligado? Em inglês. É porque eu falo feito a Tami fala, porra. Eu escuto mais a Tami falando o nome dele do que eu falando, tá ligado? Por causa do podcast. Eu queria pegar uns ganchos que o BD falou. Primeiro, em relação sobre o Shanks e talvez sobre a possível morte do Shanks. Eu acho que ele é um personagem que faz sentido ele morrer na história. Só que eu acho que bem mais pra frente. E a morte dele é um acontecimento que vai levar a escala... Vai ser um arco, eu acho que tipo Ace e Barba Negra vai focar nisso. Vai focar nisso, entendeu? Não vai ser uma coisa que tipo, vi no jornal o Shanks morreu. Não. Eu acho que vai ser uma pegada que vão mostrar isso. Vai ser na tela, assim, na cara da gente. Porque se a gente pensar em questão de enredo, um dos 3 pilares de um bom enredo é risco. Que esses 3 pilares são objetivo, risco e urgência. É assim que você monta um bom enredo. E eu acho que a morte do Shanks em algum ponto de alguma situação grande que tá na nossa cara sendo passada nos mínimos detalhes, a morte do Shanks ela vai trazer peso de risco, de a gente entender que a merda que tá acontecendo é séria e atinge a gente, tanto a gente, os personagens principais, a gente como leitor, porque o Shanks é um personagem muito querido. E eu acho que... Sim. E olha que ele mal aparece. E tipo, sei lá, sai no jornal, Barba Negra mata o Shanks e a gente vê como flashback o que aconteceu. Ia ser horrível, porque o Shanks, ele é um personagem muito querido e só ia fazer a gente odiar muito o Barba Negra. Ia ser um ódio muito simplista. Né? Mais ainda. É o que eu ia perguntar. E isso é importante, inclusive, ótimo gancho de vocês. Quem é que vocês odeiam mais? O da Marinha, o Almirante ou o Barba Negra? Akainu. Barba Negra. Caramba, véi. O Barba Negra. O Akainu, ele é marinheiro e ele tava fazendo, querendo... Por mais que os dois estavam fazendo o que eles estavam querendo pra fazer o poder... O Akainu tava ali como marinheiro defendendo a parte dele. Ele tá trabalhando, né? Tava trabalhando, pô. Ele tava trabalhando. O Barba Negra, ele fez isso por aquela coisa pessoal mesmo, de tipo, querer o poder. Eu acho que pra o Luffy, ele tem muito mais... Verdade. O pensando como ele tem ódio muito maior do... Qual é o nome dele de novo? Eu só peço com nomes. Akainu. Eu acho que ele odeia muito mais Akainu do que o Barba Negra. Então, acontecer algo assim, iria ser outro evento pra o meio que provocar a ira do Luffy contra o Barba Negra. E criar o que seria o meio que o evento final, se é que o Barba Negra é o vilão final. Ainda tem isso, né? Cara, sabe o insight que eu tive aqui agora? Acompanha a viagem comigo aqui. O Barba Negra dava um jeito de destruir a marinha e virava a maior ameaça do mundo. Ok. O Shanks tem uma saga final inteira junto com o Chapéu de Palha, porque aí a gente vai amar mais o personagem. Vai ter uma luta final, Barba Negra e Shanks. Shanks, antes de morrer, fala: Luffy, você vai ter que derrotar o Barba Negra, porque somente o rei dos piratas pode derrotar esse cara. Pum, e ele morre. Caralho, ia ficar muito louco, vai se acontecer isso. O Guilherme saiu de o Shanks não pode morrer pra ele vai morrer e... Não, mas assim, assumindo que vocês já mataram o Shanks... O Shanks vai chegar assim e falar, filha da puta, mata ele aí porque eu só perdi por causa que eu tô sem um braço. E eu só perdi o braço por sua causa. Essa pegada do Shanks do Barba Negra, eu fico com ela na cabeça desde Marineford, quando os dois se encararam ali. Sim. E o Barba Negra falou que ele fez o ferimento do Shanks. Aí todo mundo apontou arma um pra outro e não sei o que. Aí eu falei, Em que momento o Shanks levou aquela porrada e que ficou com a cicatriz? Porque o Barba Negra só é forte quando ele pega a Yami Yami no Mi. Será? Como é que ele feriu A questão é que o Barba Shanks, Negra ele nunca foi fraco, né? Desde que Exatamente. aquele flashback que mostra o bando do Barba Branca com o bando do Roger naquela ilha. E tá lá o Shanks e o Bug conversando, olhando lá pro o Barba Negra e falam, esse cara é esquisito. Pô, ele é esquisitão mesmo, né? Aí ele já fica assim de olho. E eles falam que a composição dele é diferente, porque o corpo dele aceita 2 Akumas no Mi, coisa que nenhum outro ser em One Piece pode ter. Né? Então, ainda a gente tem mais isso. Um plot pra saber quem é
o Barba Negra. Sim. Tem a teoria que tem 3 Barbas Negras. Inclusive, tipo, pós-time skip, ele tem A trança, três a pistola, a adaga. tranças, Sim, sempre tem 3 três. em vários símbolos, assim. E aí tem a teoria que ele vai pegar uma terceira Akuma no Mi, velho. Provavelmente uma Zoan, né? Ele tem uma paramecia, Provavelmente uma uma Zoan. logia. Uma logia avacalhadíssima, por sinal. Jesus. Mas pra você ver como o Oda é brilhante nisso, ele tem uma logia e ele tem a paramecia provavelmente mais forte do mundo. Sim. E ele tem a logia mais apelona, só que é uma logia que não altera a estrutura do corpo. Então, tecnicamente, o Luffy nem de hack precisa pra catar ele. Também Sim. tem isso. Pois Né? é. Ou seja, ele criou um personagem pica, mas que ele é totalmente tangível e atingível por qualquer coisa. Sim. Exato. Um tiro na cabeça mata o Barba Negra. Entendeu? Sim. O negócio é acertar. Acertar é outro papo. O negócio é acertar. Mas pra você ver como ele coloca os caras lá em cima, com poderes fodas, mas você tem as composições, tipo que não existe Akuma no Mi invencível. Talvez a que seria a que o pessoal considerava invencível era a do Enel. Só que ela tem o inimigo natural, que é o Luffy, que é a borracha. Luxa, Até a do Crocodile é bem absurdo, Da areia, né? de forte a dele. Só que aí chegou o Luffy, vou encher minha barriga d'água aqui. Vou bater você com Exatamente. sangue. Vou bater você com sangue. Então, assim, pra você ver o que o Wano vai possibilitar. Porque, assim, o Oda me fala que tá no fim, mais uns 5, 6 anos, mas olha o quanto de coisa ainda tem pra contar. tem muita coisa. Tem muita coisa, gente. Eu acho que o Ano é um fim de um raciocínio que foi criado lá em, feito a gente falou com Punks Hazard com o LoL. Também, e porque a história do Oden, ela fecha muitos pontos. Da trajetória do Sim. Roger, por exemplo. Sim, é verdade. Ela fecha Sim. muitos pontos. E mostra muita coisa que a gente tinha dúvida. Ela já, ou seja, esses pontos da trajetória dele já tá fechada. basicamente. Provavelmente, a partir de agora, ele vai tentar... Provavelmente não, né? Está encaminhando pra isso, mas é que o fechamento do mundo e de histórias menores. Eu concordo com o BD. Yeah! Eu até pensei Aê! pra falar, tô quieto. Eu acho que eu ainda volto pra aquela questão de que, tipo, One Piece, ele é uma grande caminhada onde a gente começa no East Blue, a gente chega na Reverse Mountain, a gente entra na Grand Line, atravessa a Grand Line, aí chega em Shabaldi, vai pra Ilha dos Tritões, Novo Mundo, e aí conhece o submundo lá em Dressrosa. E eu acho que nessa grande caminhada, a conclusão de Wano é esse pé dentro do grande território dos Yonkou, que são as pessoas que estão na frontline até o desconhecido, porque o fim do Novo Mundo, só uma pessoa chegou, que é onde tá a ilha final. E Andel, Raftel. É Raftel? A do fim? O Raftel. Raftel, Aí É Raftel. Raftail, porque é left, tá ligado? É Left-Tail, Do na verdade. japonês, O nome ele fala da ilha é é Left-Tail. É. E, assim, daquele gancho que eu tinha pego do BD, porque eu sinto que o Shanks, ele não é só um personagem querido por nós, ele não é só um personagem que tem uma relevância absurda na história por ser um Yonkou, por ser aquela pessoa importante pro Luffy, mas eu sinto que ele tem alguma importância pro próprio governo mundial. O fato dele ter entrado ali em Marijoá, ter falado com o Gorosei daquele jeito, ele tem alguma coisa que ele é importante pra aquela galera. E aí, o Barba Negra, sendo o porra louca que ele é, o Barba Negra sendo o cara que, tanto quanto o Luffy, acredita que ele vai ser o rei dos piratas e vai dominar a porra toda, é muito possível que o Barba Negra, em alguma situação, novamente, que vai ser mostrada na nossa cara, que talvez o Barba Negra mate o Shanks, isso vai ser um rebuliço que não vai ser só com o lado do Luffy. Eu acho que vai ter um rebuliço com o próprio governo mundial, aí toda a escala da história se junta numa situação só, que leva a isso que vocês estavam comentando, de que vai ter uma guerra em One Piece que vai ser de uma escala absurda, porque a forma como Oda colocou era que vai ter uma guerra em One Piece que vai fazer Marineford parecer uma batalha de quintal. Foi isso que ele falou. E cada vez que a história avança, mais a gente fica pensando o que caralhos vai compor essa dimensão, guerra né? que vai acontecer. Sim. E eu gostei muito do que o BD falou a respeito da frota do Luffy,
esses últimos 3 arcos, o Luffy meio que vem sendo dirigido pelas pessoas. Principalmente o LoL e esse plano de pegar o Kaido. E depois que termina o ano, eu acho que precisa de um momento onde o Luffy vai juntar o bando e falar, ó, eu quero ir pra tal canto e eu quero fazer isso e vai todo mundo me seguir. E eu acho que a frota do Luffy também ser uma coisa passiva que vai seguir o Luffy não é tão legal. Eu acho que a ideia da frota do se juntar e ir apoiar uma causa do Luffy sem o Luffy saber e depois ele descobrir que tá dando merda lá e ele precisa escolher e agir, eu acho que isso é muito interessante, é uma ideia bem legal. É uma coisa que tá bem fechada pra mim e que o Danilo comentou bem, essa relação do Shanks com o governo mundial. Ele tem que saber alguma coisa. Pra mim, na história, no futuro, ele vai ser a pessoa que junto com a Robin e com o resto do bando, eles vão explicar o que aconteceu no século perdido. E vai ter os flashbacks do Shanks contando o que houve, isso fazendo o paralelo junto com o Poneglyph, que a Robin irá descobrir no futuro. Então, eu acho que isso tudo que o Danilo comentou também é bem plausível de acontecer. E, outra vez, o Shanks ele vai morrer, Guilherme. Me desculpe. Eu já aceitei. Ainda tem o Rei League também, né, tá ligado? Que o Shanks pode não ter ido pra ver o One Piece, mas o Ray Lee tava lá. E o Ray Lee tá vivo. O Ray Lee sabe muito bem o que é o século perdido. É verdade. Mas eu acho que o papel dele já foi cumprido, assim. Que nem, tipo, Jiraiya em Naruto, assim. Cumpriu o papel dele e é isso aí, tá ligado? Ah, mas Jiraiya morreu. Então pode matar, né, agora? Não pode matar. Eu acho muito difícil matar o cara. Véi, quem vivo consegue matar o Ray Lee? Mas eu acho que o gostoso do One Piece sempre foi isso, né, velho? A gente conhece as peças, mas a gente não sabe qual é o jogo que vai ser jogado. Isso é muito legal. Isso é legal pra caramba em One Piece. Spin-off. Vamos fazer outra brincadeirinha aqui, que é o seguinte. Eu abri aqui na internet os mistérios que o mangá precisa responder até o final. Então, vamos fazer uma brincadeira de tentar responder esses mistérios aqui. Algumas coisas a gente já comentou aqui e tudo, mas vamos tentar ser pontual para descobrir e fazer novamente um exercício de futurologia para tentar resolver quais mistérios é esse que o One Piece ainda tem. É o seguinte, o primeiro deles é justamente o século perdido. O que é que vocês acham que é o grande mistério aí do século perdido? Eu tenho uma teoria inteira bolada na minha cabeça a respeito disso aí. Eu acho que, assim, de modo simplificado, o extermínio da ilha, né, da população que era os Dis, né, que são os Ds. Sim. É o grande mistério, porque é o século onde o governo mundial assume, né? Então, pra mim, esses Ds, de alguma forma, governavam, tipo, meio que governavam tudo isso, entendeu? Tipo, devia ser uma raça de pessoas muito fortes, né? Com muita determinação e coisas do gênero. E que as pessoas que quiseram tomar o poder, que queriam tomar o poder, precisavam eliminar isso. Mas é muito amplo isso, velho, pra tentar. É muito amplo, é foda. Eu acho que tem alguma coisa com os Days. Eu acho que é bem evidente isso, mas eu não acredito que seja uma raça, cara. Eu gosto de pensar que os Days são um clã, uma família, indivíduos de espírito livre, não que tenha relação com o outro, mas que, embora todos os Days que aparecem tem características semelhantes, assim, mas que seja meio que um espírito livre, sabe? Pessoas de espíritos aventureiro e livre que conseguem fazer a diferença. Então, eu acredito que eles estejam ligados por essa característica, mas não necessariamente sanguínea ou clã ou qualquer coisa. Não, sanguínea eu acho que não é, porque a gente tem assim, a gente tem o Gold Roger, né? A gente tem o Monkey sanguíneo, a gente tem o Monkey D. Luffy, o Monkey D. Garp, o Monkey D. Dragon. A gente tem a mãe do Ace, que é Portugas D. Rouge. Portugas D. Rouge, isso. A gente tem o LOL também, que é o LOL de alguma coisa, isso. O Capitão dos Rocks também era um D. Era um D? Era um D também. O próprio Barba Negra é Marshall D. Teach. Tem o gigante lá da Ilha da Robin, que é o Marshall D. Sol. É foda pensar, porque eu acho que podia ser um tempo onde tem... eu acho que justamente onde essas pessoas de importância bateram de frente com a Marinha e acabaram se levando revés aí, né? A questão é, quem são os caras que se uniram no governo mundial pra fazer isso? E por que eles se uniram pra fazer isso? Porque o Gorosei não é tão velho assim.
Não é possível. Ele não é tão velho, não. Cara, dava pra gente fazer um spin-off só de tentar explicar Só o que é o, Jesus. Eu acho o século que perdido. a rainha velho. que governa o mundo, aquela que apareceu com o chapéuzão de palha, grandão, Bote fé, tem eu acho ela. que ela é um D. Ain. Eu acho que Eu ela também. é um D. Nossa, isso eu acho que é certeza também. É verdade. Ain Samar, né? Tinha esquecido dela também. Muitos teorizam, pode ser a mãe do Luffy, mas o Oda já meio que falou que a mãe do Luffy não vai ter relevância na história, tá ligado? Tipo, então Sim. ele já... Ou ele pode ter falado pra despistar. A mãe do Luffy é a Né? Dandan, pô. Pode ser. Né? Mas, Mãe quem mãe cria. quem cria, mãe é a Dandan. Aliás, coitada Dandan, não tem um minuto de paz. É o Luffy, é o Ace, aí foi o Sabo agora, não tem um minuto de paz aquela mulher, velho. Pra mim, existe uma teoria que eu me agreguei dessa teoria e expandi ela um pouco, mas a forma mais resumida, o século perdido aconteceu o quê? Os Di eram um reino, os Di eram um país que entrou em guerra com a própria Insama. Insama é uma entidade que está viva desde o século perdido e que ela ganhou essa guerra, uniu todas as famílias e reinos que compõem os Tenryubito, porque os Tenryubito eram todos os reinos que se juntaram, exceto o reino de Alabasta, que recusou. E o reino dos Di era um reino forte, com tecnologia avançada para a época, e que tinha o domínio das 3 grandes armas. E talvez o líder dos Di era justamente o Joy Boy. A questão é que, tipo, pra mim... Fora da teoria, o século perdido foi essa grande guerra que os Di perderam, que Im-sama dominou a porra toda e apagou essa história pra que ela governe o mundo inteiro sem ninguém saber. E o mundo é assim, porque ele é contado assim, né? O meu que virou isso. Entendi. Vamos lá, pra segunda. Quem foi Joy Boy? Uma pergunta só, bem rápido, antes da gente avançar. A gente já fechou quem é Vegapunk completamente? Ou vocês têm... Cara, Não, a gente nem essa era falou outra, de essa era outra Vegapunk, pergunta. velho. Eu acabei Vegapunk de é outro lembrar grande dele. mistério. Ele nem apareceu ainda, velho. E imagina se no fim é Vega de Punk. Vega de Cara, Punk, tá ligado? caralho, foda. Dando um parecer sobre o Joy Boy pra quem não conhece, o Joy Boy é um personagem do mundo da superfície, tá? Ele é um humano, ao que tudo indica. E a gente ouve a primeira vez ele na Ilha dos Homens Peixes, no Sim. Poneglyph lá dos Hyugo, né? Que a Nicole Robin leu e tudo mais. E ele é citado também que o Gold Roger, em um ano, pela visão do Oden, que ele queria ter vivido, porque parece que dentro do One Piece, além do tesouro físico, que o Oda já revelou que é um tesouro físico, ele deve contar a história do que aconteceu. Né? Ele deve... por isso que o Roger fala que queria ter vivido na mesma época, porque ele era um cara maravilhoso, né? E uma curiosidade, o Joy Boy, ele fez a promessa com os moradores da Ilha dos Homens Peixes há 900 anos, certo? Dentro aí mais ou menos do século perdido. Mas os Poneglyphs, eles só foram inventados pela família Kozuki há 800 anos. Sim, Então, perfeito. tipo, será que ele deixou mensagens com a família Kozuki pra que fosse escrito e deixassem as mensagens dele? Ou quem foi a pessoa de Wano? Porque a família Kozuki que A fechou o esposa ano. do Oden. Ela não Sim. pulou no tempo? Ela é do século perdido. Então, ela nasceu na época do século perdido, segundo o que ela mesma falou, né? Então, tipo, foi ela que desvendou isso? Será que ela poderia ser filha do Joy Boy? Pode ser, cara, pode ser. Não sei se teria tanta importância assim, porque ela já morreu, né? Eu acho que a gente poderia presenciar isso em um flashback. Exatamente. E aí fazer o que o Oda faz de mais legal em One Piece, que é ligar os pontos. Mas talvez não uma coisa, tipo, através de uma revelação dela aconteça alguma coisa. Não, ela não vai importante, revelar sabe? mais nada. Como ele falou, ela já Porque morreu. tá morta. Mas o flashback mostrando o mais sobre ela e sobre o poder é bem plausível. Ia ser legal. E esse negócio que é legal, Ou mensagens porque que ela deixou pra trás. uma fruta que ela viaja no tempo, ela pode dar uma mudada na história completamente. Como ele falou, vai que ela realmente era do passado, assim, de séculos atrás e veio pra cá pra ela ensinar e transmitir essa mensagem, esse legado E dele. lembrando que ela morreu, ou seja, a fruta já renasceu e alguém pode ter comido. Podemos ter viagem no tempo em One Piece no Puta presente merda. agora. E a fruta tem o parecer mais
correto, entre aspas, de viagem do tempo se existia, né? Que os físicos debatem Sim. que não se poderia voltar no tempo, mas sim poderia se avançar no tempo. E a fruta Uhum. dela é exatamente Sim, é isso, ela verdade. não volta, ela só avança no tempo. E uma curiosidade bem legal também é que, tipo, tem até ela é que quando a hora marcada chegar, espera-se que Joy Boy apareça novamente. Agora, é o cara ou alguém que vai O representar símbolo, a vontade do exato. Joy Boy? Exatamente. Eu acho que à vontade. E entra aí o Luffy que ouve os Reis dos Mares. Que é aquela cena dos Reis dos Mares pegando a arca e tudo mais. E aí entra o que eu acredito. Eu acho que o Joy Boy foi o primeiro de... Eu acho que Luffy pode ter alguma descendência, não de sangue, feito a gente falou aqui, mas de local mesmo, feito a gente falou dos representantes espirituais, né? As continuações espirituais. Herança. Seja meio que um herdeiro espiritual do Joy Boy, velho. O retorno de um Joy Boy não vai ser o retorno do Joy Boy mesmo, pessoa, ele. Eu acho que vai ser o representante mesmo, o cara que vai herdar os desejos, objetivos e vontades dele. Provavelmente esses desejos e objetivos estão no One Piece. E quem vai ser essa pessoa é o Luffy. E nada mais justo do que ser o Luffy, porque o Luffy vem carregando o desejo do Joy Boy desde que o Shanks partiu deixando o chapéu de palha com o Luffy. Porque, na minha opinião, aquele chapéu de palha gigante é o chapéu de palha do Joy Boy. O Joy Boy é o original representante e usuário de um chapéu de palha. E na minha opinião, o Joy Boy ele era um gigante. Porque ele pra mim, ele era o rei desse reino dos D. Assim como na ilha da Robin, aquele gigante que se sacrificou, que era amigo do Aokiji, ele era um D também. Ele era Marshall D. Sol, era o nome dele. Então tem humano, tem baixinho, tem gigante dentro dos D. Existe a teoria que talvez já que, tipo, a promessa com os Homens Peixe foi há 900 anos, só que os Poneglyphs há 800, que a carta de desculpa dele pros Homens Peixes foi escrita durante... Ele deveria ter... Se foi ele mesmo que escreveu, ele teria pelo menos uns 100 anos. Ele pode ter vivido de 100 O que é a possível mais. o que é possível lore- Se ele for um gigante, o gigante não vive 300 Se anos. ele for um gigante, só ele é um neném. Sim. É, Bora pro próximo? simbora. As armas antigas. A gente conhece duas armas antigas do universo de One Piece, que são Plutão e Poseidon. A Plutão, que seria o navio de guerra, os planos de navio de guerra, que eram para ser um dos maiores navios de guerra, uma arma suprema, que o Frank destrói os planos lá em Enies Lobby. E ele deve ser o único que deve conhecer de cor daquilo. E com Por isso, ele ser um ciborgue também, ele deve ter tudo registrado, a única pessoa, o que é engraçado, porque ele tem um conhecimento da arma e a Nico tem um conhecimento de leitura do Poneglyph. Então, no Chapéu de Palha, a gente tem duas pessoas excepcionais aí. E a outra arma que a gente tem é o Poseidon, que é A Fraca Roche. Shirahoshi. Não, me esqueci. A Fraca Roche. a Fraca Shirahoshi. Roche. Shirahoshi, é isso mesmo. Shirahoshi. Shirahoshi é a Poseidon. Que é a princesa dos homens peixes, que tem o poder de invocar os reis dos mares, que são criaturas gigantescas. Dá pra derrotar um deles, mas talvez um exército inteiro desse um probleminha. É tipo zumbi, tá ligado? Um tá ok, mas Mas quando um vem... exércitozinho. É. Tem muito o que fazer, né? E aí todo mundo quer esse poder, porque logicamente no mundo onde a maioria das coisas, a maior parte do território é água, então era uma arma extremamente poderosa. Só que aí tem um mistério desse item da lista, né? Que é o Uranus. A gente só conhece o nome, né? A gente não sabe o que é. O que é que vocês acham que o Uranus é? Poxa, eu tenho que botar no Google aqui, da mitologia, de onde surgiu o nome, a etimologia, porque eu não faço a menor ideia. Eu também não me lembro assim. Eu não consigo pensar em nada. Uma das teorias que eu vi é que seria algo relacionado com o vento. Plutão seria algo relacionado com o fogo, que seria o poder de fogo, né? Destruição. A água seria o Poseidon com os reis dos mares. E o Urano seria alguma coisa relacionada com o vento. E aí teria toda a associação que o Dragon podia estar de posse de alguma coisa assim. Por isso que ele seria o homem mais procurado do mundo. E por isso que toda vez que ele aparece, tá tendo ou chuva ou vento. E raio também. Isso do Dragon tem mais a ver com uma possível Akuma no Mi dele, mas se a gente pensar nessa possibilidade de ser algo relacionado ao ar e algo tão relevante, eu acho que é possível que talvez essa arma esteja em posse do Kaido. Como é que ele botou aquela ilha pra voar? Isso pode ser. É que tá. Akuma no A Mi Akuma dele, no Mi, quando ela despertada. evolui,
É, a despertada. Eles podem controlar o ambiente. Talvez ele flutue por conta da Akuma no Mi despertada. Cara, ele é gigante. Pode ser que o poder dele ali, ele como dragão, ele tenha criado uma corrente de vento, uma coisa assim, tá ligado? Ele teria esse tipo de poder, sabe? Assim como o Zoro agora, ele balança a espada e corta um pedaço de uma ilha, que é um negócio antes que era tipo, ups, e agora é um negócio que é completamente explausível. Eu não vejo o menor problema ele ter esse poder ele mesmo. Mas eu acho que Uranus pode ser talvez uma Akuma no Mi que deu poderes. Né? Que é a teoria Será, do Dragon, velho? que seja uma Akuma no Mi que, por exemplo, que o pessoal fala que o Dragon tem controle de tempo, né? Tem essa teoria. Sim. Que ele tem a Akuma no Mi do controle de tempo. Pode ser uma Akuma no Mi. Ou algo que tenha esse poder. Algum objeto, alguma tecnologia que faça isso que tá de posse dos revolucionários. Então vamos pro próximo. Como o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens Peixe? Porque a gente sabe que tem a profecia lá da mulher dos Homens Peixe, que ela nunca errou e ela profetizou que o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens Peixe. Essa eu acho que talvez seja a mais fácil. Seria quando o Luffy unisse todos os mares. Que justamente ele destruiria Marijoa. Que é em cima da Ilha dos Homens Peixe. Na destruição Faz sentido também. da cidade, iria unir os 4 mares ali, e que é até a teoria do All Blue, né, que o Sanji tá buscando, que é o mar infinito, sei lá, de felicidade e tudo. Que é o mar que tem todos os peixes do mundo, de todas as águas. Eu acho que também tem dele. o seguinte, o destruir aí, ele pode ser algo meio que figurativo, que não é a questão da ilha ser destruída, mas é o que a gente falou, os homens peixes terem a liberdade de poder vir à superfície e viverem igual as pessoas normais. Sem ter essa desigualdade. Pode ser algo nesse ponto também. Destruir o status quo da situação exatamente. atual. É, porque vamos lembrar que no Reverie ele foi cancelado pelos eventos do sábado. Uhum. Ele foi cancelado todo o encontro, entendeu? Ou seja, a petição dos homens peixes acabou não rolando, deles subirem à superfície. Exatamente. Inclusive, a caça ao Shichibukai também foi cancelada, né? Não tem mais o Shichibukai. Não tem mais os Shichibukais, com um motivo bem plausível, né? Bem possível, convenhamos, né? 2 reinos se lascaram por causa do Shichibukai, né? Então... Pois é. Mas é que tá, o cancelamento do Reverie reverteu isso? Porque eu me lembro de um capítulo atual que disse que meio que reverteu, velho. Não, foi aprovado. A moção foi aprovada por maioria dos reinos. Foi exatamente isso, exato. Beleza. Só que foi como a boa Hancock falou, né? Eles têm que lembrar que a gente era Shichibukai por um motivo. Porque a gente era forte. Exatamente. É agora que eles vão Eles mostrar não são qualquer de novo. piratas. Eles são piratas selecionados pra enfrentar os Yokous. Então, tipo... E o que é meio estranho se você parar pra ver. Lógico que, tipo, o Oda introduziu isso muito cedo na trama. Mas o Luffy, que levou um pau do Kaido bem mais forte, ele venceu os Shichibukais bem mais fraco. Tá ligado? Ele venceu o Crocodile, ele venceu o Moria. Tá ligado? Então, é um ponto a se pensar. Isso é um furinho de roteiro. Mas foram situações muito específicas essas derrotas. que Ah, ele não sofreu. sei não, Foi velho. muito específico, velho. Volta pra Thriller Bark, o que o Luffy teve que fazer pra poder derrotar o Moria? E o Moria levantou de novo, se não fosse o Kuma ali. Mas é que tá. Se fosse o Kaido, ele estalava o dedo e destruía a Thriller Bark. Eu estou me perguntando como o Mori encarou o Kaido. De verdade. É verdade, tem isso ainda. Pois é, porque tem isso o também. pra mim também não bate, não tem como isso acontecer. Porra, velho. falaram que ele rivalizou com o Kaido. Eu olho pro Moira, eu olho pro Kaido e falo, não. Pode ser que na época ele ainda não tinha a Akuma no Mi. Pode ser, por exemplo, Pode uma questão ser de isso tipo, também. ele Pode como ser. o lutador Kaido, que na época ele já era um grande guerreiro, e o Moria com a fruta, talvez, pode ser. É, fazia muito tempo. Aliás, Fazia essa luta muito aconteceu tempo. há muito tempo. São no 30 e ano. poucos anos que tá falando aí, então... O Kaido, junto com os Rocks, eu acho que ele não tinha nem 20 anos. Ó. Então, ele era O Rox, novato, ele era eles aprendiz. comentaram. Ele era aprendiz. Ele era verdade. aprendiz no navio. Exato. É. Então, tipo, a era dos piratas ali de Roger se encerrou 20 anos antes, bota um tempinho atrás, 25 anos. É, vamos o Moro é botar velho assim, também. 25 O anos Moria é antes. velho pra caralho agora. Vamos pro próximo. O sonho de cada chapéu de palha. E aí? A gente sabe que tem uns aí que meio que, você parar pra ver, meio que concluiu. Outros, feito a gente falou, o Chopper não tem tanto propósito. O que eu mais quero ver é o do Sanji, na moral. Você já O do foi, Blue- pô, já Não, passou. o All Blue, velho. Existe uma teoria muito interessante, que eu não vou falar, mas que a ideia é de que pra que o All Blue aconteça, meio que tem que ocorrer a destruição da Headline ou da própria Reverse Mountain.
E aí, com a destruição dessa barreira natural que separa os 4 mares, vai ocorrer a união de todos os mares, gerando o All Blue e fazendo com que o mundo inteiro seja conectado de fácil acesso. E aí a gente vê que, tipo, tem alguns integrantes que o sonho é específico, por exemplo, esse do Sanji e do próprio Zoro, que quer ser o maior espadachim do mundo e tal, e logicamente o Luffy, que quer ser o rei. Mas tem uns que são meio que já foram atingidos, né? Por exemplo, o Sop, ele queria ser um grande guerreiro do mar. Do mar. Na minha opinião, ele já é um guerreiro do mar, não é um grande guerreiro do mar. Mas, cara, ele fez coisas importantes desde do time skip. Sim, assim. ele fez coisas importantes, mas eu acho que ainda tá faltando... O grande. Sim, Né? Aquele momento ali, tipo, mano, ele tem umas paradas muito legais de invenção, das pop dele, que ele atira e vai várias plantas diferentes, o caramba 4. É muito legal, cara. E eu não sei se o Oda não dá tanto destaque, eu não sei, velho, mas... É muito Eu acho que personagem o Oda tá também, esperando o Sop chegar em Elbaf e ter um momento onde ele vai superar o pai dele. Eu acho que isso ainda vai acontecer. Tem isso também. É isso, né? Mas eu acabei de ficar muito puto comigo mesmo, porque quando tu fez essa pergunta, a resposta mais óbvia era o objetivo do Brook, velho. O Brook tem que encontrar a Labum. Sim. Isso é mais importante do que o Luffy virar rei dos piratas, porra. O Brook tem que encontrar com a Labum, velho. Mas eu acho que isso vai ser, tipo, última cena do personagem, tá ligado? Aliás, eu tenho uma dó do Brook, porque o Brook vai ficar vivo, né? Pra sempre. Será que fica? É porque ele ganhou uma segunda vida. Então- Ele vai viver pra sempre? Tipo assim, se ele morrer de morte matada, Ele morre. né, por alguma influência, ele morre definitivamente, que se eu não me engano, a fruta dele Sim. só reencarna uma vez. Só, tipo, Sim. só volta uma vez. Então, assim, se o Brook continuar vivo, sem treta, só fazendo as coisinhas dele, ele vai ficar, tipo, imortal, velho, pelo jeito. Pode ser. Talvez assim a gente veja um conto do Chapéu de Palha sendo contado pelo Brook, né? No Seria futuro. algo engraçado de presenciar. Isso ia ser muito melancólico, velho. A gente tem o Frank também, que eu acho que o Frank depende muito do Vegapunk aparecer. O Frank Então- não tem objetivo, tá ligado? Não tem Ele tanto. foi com a Ele é outro galera. personagem que eu Então- sinto falta, velho. De uma trama maior em cima dele, assim. O Frank, ele não quer criar o melhor navio do mundo, não? Algo assim. A gente já criou Já o fez. Sunny. Não, mas talvez isso envolva ele criar os planos pra Plutão. Não, mas será? Não sei. Conhecendo o Frank, ele faria Plutão se necessário e depois ele mesmo tacava fogo em Plutão, porque ninguém podia ter aquele poder. Não Sei. Talvez também. como só ele tem, talvez eles explorem essa possibilidade de ele fazer um mini Plutão ali pra poder ajudar na última guerra, né? Sei lá. E o objetivo da Robin também, né, que é conhecer a história de One Piece. Isso vai acontecer. Talvez a Robin seja o que eu mais me interesso, velho. Porque você concluir a Robin é você concluir praticamente todos os mistérios do mundo de One Piece. Então, é minha personagem favorita também, velho. Justamente por conta disso. Então, é uma que eu gostaria muito de ver, assim. A Nami é fazer o mapa do mundo. Também é plausível quando chegar no One Piece, que é a única parte que o mundo não conhece. Não. É bom lembrar que a Grand Line são várias rotas. Eles fizeram uma das rotas da Grand Line. Mas tem várias, tem um milhão de ilhas ainda. Poxa, ela vai ter que viajar muito, Ela viu? vai morrer antes. Ela vai ter que viajar muito. Ela que merecia a fruta do Brook. Aí sim ela poderia viajar. E eu acho que a gente falou todo mundo, né? Ainda falta outro tripulante. E o Jinbe. Jinbei. O Jinbe! Porra, Mas eu acho que o Jinbe já tá no lucro aí, velho. Ele já andou por tanta gente que eu acho que o objetivo dele é fazer o Luffy ser o rei dos piratas. Eu acho que ele tem como objetivo a liberdade dos homens peixe. Isso vai acontecer lá na frente. Tem mais um, né? E tem pra entrar mais um no bando. Né? Vivi? Tem. É verdade. Porque tem isso, Luffy desde o começo queria um número X pro bando dele. Falta É Yamato, apenas né? uma pessoa. O nome dela, como é que chama? Eu acho que o Yamato entra, hein? Será, velho? Eu queria Yamato. É porque eu acho que o Marco ia ser muita apelação, tá ligado? Muito, Não, o muito. Marco não O vai. Marco não vai entrar, não. E 2 médicos no bando. Não, o Marco não. Nossa, o Marco ia ser uma apelação absurda, tá ligado? Outro aliado, o do bando, mas não integrante. Acho que não. Eu queria que tivesse um Logia no bando, mas... Eu acho que faz todo sentido ser a Yamato, até pelo destaque que tá recebendo, mas também por aquilo que a gente falou, né, da repetição espiritual das coisas. Ela sairia de Wano pra poder navegar com o futuro rei dos piratas, cara. Então pra mim tá quase certo isso aí. Pra mim tá quase certo. Eu ainda acho que é a Carrot. Tu acha que é a Carrot? Acho que não. Eu acho que não também. Ela pouco tá destaque no meio agora. como aliada por causa de Zoa e tal, beleza. Mas ela não vai ficar como uma integrante, não.
Bom, próximo. Tem o Insama, o Rei do Mundo, mas eu acho que a gente já abordou aqui, junto com quem são os D. Eu fico com aquela teoria de que Insama tá viva desde o século perdido. Eu também acho. As duas últimas perguntas que não quer calar. A penúltima seria de onde vem as Akuma no Mi. Longtail, não é? Laugh-Tale. Eu acho que é Left Tail, cara. Longtail, Eu acho que, acho que já foi falado isso. Eu acho que é Longtail. É? Eu acho que não vem de onde tá o One Piece, mas provavelmente vem de Laugh-Tale mesmo, a última ilha do novo. Só não sabem como elas são distribuídas pro mundo. E outra, elas brotam, né? Mas eu sei que quando elas renascem, é que assim, elas saem de Longtail e quando a pessoa, o usuário morre, ele renasce na fruta mais próxima dele, onde ele morreu. Né? Tipo, uma maçã lá vira ela. Pelo que eu entendi, é isso. É verdade. Mas a origem delas parece que é de Longtail. Talvez a fonte, né? Tipo, o pé. O pé de Akuma no Mi. O pé de Akuma no Mi, O pé de Akuma no caralho. Mi original seja lá. Seria interessante. Pode ser que os D's não cuidavam das Akumas no Mi. Exatamente. Ou eles criaram, cultivadores. ou eles eram as pessoas que tinham o poder sobre elas, talvez. Os diabos, né? Porque D de Devil tem isso também. De Devil. D de É uma Devil. opção Pode também, ser. né? Eles que pode ser o clã D que criou, né? E cultivava as Akumas no Mi. E aí podem ter chamado ele de D por causa de Devil. E ficar essa brincadeira do Devil ser do bem e o governo, que seria do mal, seriam os mocinhos, né? Faz sentido. Mas eu ainda acredito que a teoria do Dawn, do amanhecer, é mais plausível também. E aí a gente chega na última e talvez a mais importante pergunta de todas. O que é o One Piece? É o poder da amizade, o tesouro é isso. Não, Não sei, velho. Graças realmente. a Deus o Oda já falou isso, né? Que ele falou que é um tesouro, porque seria injusto pra caralho fazer tudo isso pra não ganhar nem a moeda, porra, nem Valeu, um falou, BR. né? Ele falou que vai ter, mas terão mais coisas, né? Que é quando Sim. que tem a famosa cena do Roger rindo de tudo que o Joy Sim, Boy deixou. velho. Então ele não deixou só tesouros, ele deve ter deixado muita coisa do mundo ali, tipo, Sim, e tudo exato. mais, entendeu? Mementos, tal, coisas assim. Sim, concordo. Deve ser uma grande coleção ou uma grande enciclopédia com vários itens do mundo, coisas assim, imagino. Eu acho que não é um tesouro em questão de valor monetário, e sim em valor o cultural ou o que ele representa para o mundo. Um uma valor coisa de assim. potencial de usar esse potencial pra melhorar o mundo inteiro. Ou tudo, né? Tanto tudo, monetário, exatamente, cultural, é uma união de tudo. Eu acho que é muito difícil jogar justamente pelo mundo de One Piece ser tão plural. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que seria justamente isso, velho. Seria um grande Louvre do mundo do One Piece. Eu acho que teria tudo de bom, eu acho que seria uma terra de pura liberdade, assim como a gente teoriza que os Days eram do século perdido, tinham uma certa liberdade, que não tinha marinha, não tinha o governo mundial e tal. E eu acredito que seja esse espírito de liberdade de como era o século esquecido, né? Como o século perdido. Por isso eu acho que a Robin é tão importante nessa jornada. Por isso que depende muito dela. E eu acho que é justamente um pedaço perdido, o One Piece, um pedaço perdido do que realmente importa, que seria a história, as pessoas, a pureza, Sim, com certeza. a riqueza de grandes coisas assim, tipo, sei lá, liberdade mesmo. Eu acho que o One Piece é muito sobre liberdade, né? E que teria mais elementos também, tipo as Akuma no Mi, uma explicação pra isso e tal. Sendo que eu também tenho as minhas dúvidas que o Vegapunk tem alguma coisa a ver com as Akuma no Mi também, velho. Mas. Okay. Também, pode ser. É um negócio que me dá medo, é que One Piece ele se perca no fim. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu Mas acho tem muito difícil. Eu também muita acho que coisa não. pra se fechar. E ter um final Michuruca após 1000 e lá vai capítulos, Sim. porra, seria muito Não triste, queremos velho. o Naruto 2, por favor. Pois é, O Naruto exato, 2 não. exatamente. Eu queria só fazer um breve adendo quando a gente tava falando das 3 armas. Eu puxei aqui no Google a etimologia da palavra Urano. E Urano significa o que cobre, o que envolve, como se fosse um véu. Se eu fosse pensar, sei lá, tipo... É pra jogar essa informação no ar, porque, tipo, sei lá, Urano pode ser o véu da verdade que cobre o mundo de One Piece. Porque o One Piece Muito ele é um mundo metafórico, não, montado, talvez? velho. O One Piece é um... Eu acho que é muito metafórico. Não, velho. é metafórico se Urano for os poneglyphos. Eu acho que sim. Pode ser o último, né? O que contaria o século perdido.
Não, Mas, não enfim. o último, eu digo assim, a junção do sistema de poneglyphos que conta e tipo, tira o véu dessa mentira, porque dessa pergunta do que é o One Piece, eu penso na possibilidade de que, tipo, além dessa questão do tesouro físico e do memento, da cultura, do que era esse século perdido, o mundo de One Piece ele é um mundo montadinho. Ele tem uma barreira de montanha que separa o mundo em 4 mares e tem a Grand Line que corta do outro lado, e a distribuição de poder, tudo bem montadinho, tudo bem esquematizadinho, tudo bem organizado. E tudo isso meio que foi pensado, foi planejado. E Insama, ela criou esse mundo para que ela pudesse controlar na medida do possível. E o One Piece é justamente a ferramenta que vai voltar esse um pedaço da história do mundo de One Piece e que vai dar a possibilidade de quem tirar esse véu de fazer o que precisa ser feito. Tipo, deixa do jeito que tá, ou desmonta esse mundo montadinho que tá na mão da Im-sama. Spin-off. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Caranguejo Atômico Spin-off. Um spin-off muito dedicado, né? Dedicado totalmente a essa obra, ao capítulo 1000, que é um marco importante e tem que ser celebrado sim. Todo mundo que é fã, todo mundo que vai conhecer a obra agora. Você que tá começando One Piece, tudo, escuta o outro podcast que a gente produziu. Vou botar o link na descrição desse episódio aqui. E depois vem pra cá, full spoilers, porque foi uma discussão bem legal de todo mundo aqui que é fã, né? Queria agradecer novamente o Bedi aí, que ajudou a compor nosso núcleo nipônico aqui. E espero que tenha gostado, cara, assim como a gente gostou. Eu adorei minha participação aqui. Primeira de muitas, espero voltar mais vezes. Principalmente se a gente falar aí de animes, como eu recomendei a gente em off falando um pouquinho de Kimetsu no Yaiba, eu recomendo a todos que assistam, que a gente dá um podcast muito bom de falar de Kimetsu no Yaiba. Com certeza. Né? E espero aí vocês também ali no Cutscene, né? Que agora a gente vai fazer pra parte de lives, na verdade, né? A gente vai ter tanto a parte do Spotify, mas a gente vai focar muito mais nas lives, que é um bate-papo muito mais livre que a gente pode ter. Olha aí. Boa! E também o Bedi tem o canal dele, né? Na Twitch, faz lives lá também. Isso, a casa do BD Lives basicamente todos os dias, né? Gameplay normalmente livre, né? E às quartas-feiras a gente vai assistir animes. Eu e o Pedro do Pad Games, a gente vai começar a assistir animes pelo Amazon Prime na Twitch. O primeiro anime que a gente vai ver aí, que a gente não teve contato ainda, é Vinland Saga, que é um anime sobre vikings. Então a gente vai ter a primeira experiência assistindo ao vivo ali. Muito bom, Vinland Saga, muito bom. Boa! Lembrando, pessoal, link na descrição, tá? Pra conhecer o trabalho do Bidi em todas as plataformas, link na descrição. Valeu, Isola, valeu, Danilão, mais um podcast pra conta aí e até as próximas, né? Mais um spin-off. Com certeza. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu, pessoal, tchau, tchau e fiquem bem! Valeu! Falou!